Fala galera, tudo bem com vocês? Desculpa demorar tanto para fazer uns vídeos, essa semana tá mais complicada, mas tudo bem, né? Semana passada a gente falou sobre Durkheim, eu consegui terminar todo o assunto com vocês sobre ele. Foi bem simples até, a gente demorou apenas 2 aulas, só que agora na aula de hoje eu quero começar com vocês a ideia do Weber sobre essa relação entre sociedade e indivíduo. E o Weber é um pouquinho mais complicado, ele é um pouquinho mais complexo, mas ele, por ser mais complexo também, ele é mais interessante e faz bastante sentido, tá? Eu vou demorar umas 3 ou 4 aulas para a gente entender Weber mesmo, mas não é difícil e eu espero que vocês consigam entender o que eu vou passar, certo? Vamos compartilhar aqui a tela. E antes de eu fazer isso mesmo, eu só queria avisar para vocês que muito provavelmente essa semana eu não vou passar exercício para vocês, certo? E vamos ver como que vai sendo as coisas. Mas mais para frente eu vou passar outros exercícios também, tá? Vamos compartilhar aqui a tela com vocês e vamos começar essa aula de hoje. Então, olha só aqui. Vamos começar a aula analisando essa imagem. Vamos fazer de conta que aqui eu tenho a sociedade, aqui no meio esse desenho é a própria sociedade, e aqui eu tenho 2 pessoas que estão olhando a sociedade, a mesma sociedade, certo? Mas se você reparar nesse ponto de vista aqui, eu tenho 4, certo? E nesse outro ponto de vista eu tenho 3. Mas espera, eu tenho a mesma sociedade vista de 2 pontos de vista diferentes, ok? Essa é a ideia básica do Weber. Como assim? Vamos ver isso daqui, ó. Na concepção weberiana, a sociedade ela existe porque ela é vivenciada e compreendida por indivíduos racionais, eu e você, que pensamos, talvez o colega do lado não pense muito, provavelmente, mas é problema dele, tá? Mas na concepção do Weber, a sociedade ela existe porque ela é vivenciada e compreendida por indivíduos racionais que pensam, que tomam suas decisões de acordo com a sua história de vida e com a sua cultura. Como assim? Olha, nós estamos vivendo a mesma sociedade, a mesma cidade, São José dos Campos. É a mesma cidade para todo mundo. Só que o modo como alguém que vive no Aquários vai vivenciar São José dos Campos é totalmente diferente do modo como alguém que vive no Campo dos Alemães vai vivenciar. Tá? E aqui eu tenho uma primeira diferença do Weber para o Durkheim, porque o Durkheim ele vai falar o seguinte: quando eu vou fazer sociologia, eu tenho que me livrar dos meus pré-conceitos, dos meus conceitos prévios. Então, se eu, católico, vou fazer um estudo sobre o candomblé e a umbanda, eu teria que me livrar dos meus preconceitos. Eu não posso chegar lá no candomblé e falar, nossa, ó, o cara está sendo incorporado pelo diabo. Não posso falar isso porque o diabo é uma concepção do catolicismo e não do candomblé. Então, para Durkheim, na hora de eu estudar alguma coisa, como, por exemplo, a sociedade, eu tenho que me livrar dos meus preconceitos, dos meus conceitos prévios. Já Weber, ele vai falar para a gente que isso não é possível. Eu não consigo fazer isso, porque eu sou carregado das minhas experiências de vida, da minha cultura, da minha história, e dado que eu estou carregado disso tudo, eu vou vivenciar a sociedade de uma maneira, eu vou analisar a sociedade de uma maneira diferente da outra pessoa, como aqui nessa imagem. Como eu estou vivenciando aqui desse lado a sociedade, é diferente de eu estar vivenciando desse lado aqui a sociedade. Certo? É bem facinho por enquanto essa ideia. Vamos aprofundar um pouquinho mais na teoria, tá? Então, olha só. Antes da gente até aprofundar bem na teoria, eu quero explicar um caso para vocês. Esse daqui é o Ferrez. Ele é um escritor lá da periferia de São Paulo. Ele é morador do Capão Redondo, o mesmo bairro da onde surgiu o Mano Brown. Tanto é que ele e o Mano Brown, eles vivenciaram o mesmo Capão Redondo ao mesmo tempo. Eles são amigos de infância. E o Ferrez, ele vai falar aqui pra gente, né? A periferia não será parte da sociedade. Então eu tenho a sociedade, ela vivencia a sociedade, a gente vivencia a sociedade de uma maneira, mas eu também tenho a periferia. E aí como vai se vivenciar a periferia? Só aquele que mora na periferia sabe, ok? E aí, olha só que interessante essa frase dele, né? Se a primeira impressão é a que fica, melhor nunca olhar para uma periferia. A impressão é que todo mundo foi para outro lugar e esqueceu de terminar a construção.
Ou ainda que todo mundo está no meio da obra, só que brincando, faz de conta de viver. É mais simples do que isso. Morar na periferia é um grande aprendizado que só a dor pode dar. E olha que interessante, viver na periferia só sabe como é viver na periferia, ou viver numa comunidade, viver numa favela, quem vive lá. Quem vive no bairro chique nunca vai saber o que é isso. Então eu tenho a mesma São José, eu tenho a mesma São Paulo, mas como eu vou vivenciar cada cidade, cada sociedade, vai depender da minha história de vida, da minha família, do meu bairro, dos meus círculos sociais, da minha escola, que é diferente da escola do outro. E mesmo que vocês convivam na mesma sala de aula com os mesmos professores, vocês não convivem com a mesma família. E mesmo que vocês convivessem com a mesma família, vocês não nasceram grudados, vocês não são grudados, cada um tem a sua vida e sua experiência de vida, que vai fazer com que você enxergue a sociedade de forma diferente da outra pessoa. Tudo bem? Então, essa ideia é bem simples. O que eu quero falar com vocês aqui, eu acho que é um exemplo bem legal para a gente começar a ver, Weber, que é isso daqui. O que está acontecendo aqui? Nós temos um assalto. E aí, dado esse assalto, que é um assalto só, que é uma experiência só, quantos pontos de vista eu devo ter aqui, mais ou menos? Tá? Então, eu posso falar que eu tenho um ponto de vista da pessoa que tirou a própria foto, tá? Eu tenho um ponto de vista da pessoa que está sendo assaltada, o ponto de vista do assaltante, como será que ele está se sentindo, né, para fazer esse assalto, como será que está se sentindo esse cara. Mas eu também tenho um ponto de vista do gari que está vendo aqui, ou do operário que está vendo aqui. Então, para a mesma situação, que é uma situação só, eu tenho pelo menos 4 pontos de vista diferentes. E é isso que eu quero aprofundar em Weber com vocês. Vamos olhar o rolo do Rolex que aconteceu com o Luciano Huck há uns 13 anos atrás, mais ou menos. Para a gente poder entender melhor como cada ponto de vista determina um modo de se vivenciar a sociedade e vice-versa, como se vivencia a sociedade determina um ponto de vista. Tá? Então, bem simples, acompanha comigo aqui a leitura. O que acontece? O Luciano Huck ele foi assaltado em 2007, certo? E aí ele decidiu fazer um desabafo na Folha de São Paulo. E o Ferrez ele vai acabar respondendo o Luciano Huck. Vamos ver qual foi primeiro a parte do Luciano Huck. Então, presta atenção nesses detalhes que eu for salientando, certo? Então, sessão Tendências e Debates, outubro, 1º de outubro de 2007, e pensamentos quase póstumos. O que é quase póstumo? Pensamento de alguém que quase morreu. Tadinho, Luciano. Enfim, pensamentos quase póstumos. E olha o que ele coloca, pago todos os impostos e como resultado, depois do cafezinho, em vez de balas de caramelo, quase recebo as balas de chumbo na testa. Então, o que aconteceu com o Luciano? Vamos pensar aqui juntos. Luciano Huck foi assassinado, manchete do Jornal Nacional de ontem. E eu, algumas páginas à frente nesse diário, provavelmente no caderno policial. E quem sabe, uma homenagem póstuma de alguém, né, que já morreu, no caderno da cultura. Não veria meu segundo filho. Deixaria órfã uma inocente criança, uma jovem viúva, uma família destroçada, uma multidão bastante triste, um governador envergonhado, um presidente em silêncio. Tadinho, gente. Por quê? Por causa de um relógio. Só por causa de um relógio. Um relógio. Como brasileiro, tenho até penas dos 2 pobres coitados montados naquela moto com um par de capacetes velho e um 38 bem carregado. Provavelmente não tiveram infância e educação, muito menos oportunidades. O que não justifica ficar tentando matar as pessoas em plena luz do dia. O lugar deles é na cadeia. Agora, como cidadão paulistano, fico revoltado. Juro que pago todos os meus impostos, uma fortuna, e como resultado, depois do cafezinho, em vez de balas de caramelo, quase recebo balas de chumbo na testa. Perceba nesse texto algumas partes, como por exemplo, ele vai falar depois do cafezinho, o detalhe do relógio, essa introdução sobre deixaria uma inocente criança, uma jovem viúva. Vamos perceber isso, porque depois o Ferrez ele vai bater nessas coisas, tá? E aí ele continua. Onde está a polícia? Onde está a elite da tropa? Quem sabe a tropa de elite? Chamem o comandante Nascimento. Está na hora de discutirmos segurança pública de verdade.
Tenho certeza de que esse tipo de assalto ao transeunte ao motorista não leva mais do que 30 dias para ser extinto. Eu quero lembrar vocês o seguinte com relação ao Capitão Nascimento, porque o filme Tropa de Elite, ele desrespeita totalmente os direitos humanos. E é uma coisa que eu quero trabalhar com vocês ao longo dos próximos anos, desse ano também. Porque para eu diminuir a violência, eu tenho que respeitar os direitos humanos. Seja da pessoa que foi assaltada, porque ela não deveria ser assaltada, seja a pessoa que assaltou, porque ela só assalta porque ela está sem alternativas. Mas eu não vou trabalhar com vocês isso agora, certo? Acontece que, pro Luciano Huck, hoje, como que deveria ser lidado com a violência com o Capitão Nascimento? E como que termina o filme Tropa de Elite? Com ele atirando na cara do traficante, sem respeitar os direitos humanos. Então isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado, tudo bem? Que nós vamos trabalhar aos poucos, não agora. Mas vamos lá. 2 ladrões a bordo de uma moto, com uma coleção de relógios e pertences alheios na mochila e um par de armas de fogo, não se teletransportam na rua Renato Paes de Barros para o infinito. Eu não vou ler tudo para vocês, mas olha o que ele coloca. Confesso que já andei de carro blindado, mas aboli por filosofia. Concluí que não era isso que eu queria para minha cidade. Tadinho dele. Eu não vou ler tudo. Se vocês quiserem, pausa esse vídeo, dá uma lida. Se vocês quiserem, coloca o título desse artigo de opinião dele na internet, vocês vão achar. Tudo bem? Vamos para o texto do Ferrez, só para a gente fazer uma comparação. O que o Ferrez ele vai colocar? Ele vai responder exatamente uma semana depois, no mesmo caderno, Tendências e Debates. E aí ele coloca como título Pensamentos de um Correria, justamente para contrapor com o título do Luciano Huck, Pensamentos Quase Póstumos. Então, olha lá. Ele não terá homenagem póstuma se falhar. Pensa, como alguém usa no braço algo que dá para comprar várias casas na quebrada? Ah, aí nós temos um negócio interessante. Porque eu não estou falando de só um relógio. Eu estou falando do quê? De um Rolex. O que para o Luciano Huck é apenas um relógio, para o pessoal que mora no Capão Redondo, que mora no Campo dos Alemães, que mora nas periferias das grandes cidades, é um relógio que vale várias casas na periferia. Então não é apenas um relógio, é uma desigualdade social, certo? Então, vamos lá. Ele me olha, cumprimenta rápido e vai para a padaria. Acordou cedo. Tratou de acordar um amigo que vai ser seu garupa e for tomar café. A mãe já está na padaria também, pedindo dinheiro para alguém para tomar mais uma dose de cachaça. Ele finge não vê-la. Toma seu café de um gole só e sai para a missão, que é como todos chamam fazer um assalto. Se voltar com algo, seu filho, seus irmãos, sua mãe, sua tia, seu padrasto, todos vão gastar o dinheiro com ele, sem exigir de onde veio, sem nota fiscal, sem gerar impostos. De novo, batendo no Luciano Huck. Quando o filho chora de fome, moral não vai ajudar. A selva de pedra criou suas leis, vidro escuro para não ver dentro do carro, cada qual com a sua vida, cada qual com seus problemas, sem tempo para sentimentalismo. Então o que o Ferrez está falando para o Luciano Huck? Está falando assim, amigo, irmão, nada pessoal, você é extremamente rico, você está com um relógio aí que vale 20 casas na quebrada. Eu vou levar. O menino no farol não consegue perder dinheiro, o vidro escuro não deixa mostrar nada. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, a existência de novo, 2 pontos de vista sobre a mesma situação. A gente estava vendo o assalto no ponto de vista do Luciano, agora a gente está vendo no ponto de vista de, sei lá, do assaltante, talvez. Certo? Então, continuando. Enquanto isso, muito em seus carros, ouvem suas músicas, falam em seus celulares e pensam que estão vivos em um país legal. Ele anda devagar entre os carros, o garupa está atento. Se a missão falhar, não terá homenagem póstuma. Deixará uma família destroçada porque a sua já é. E não terá uma multidão triste por sua morte. Será apenas mais um coitado com um capacete velho e um 38 enferrujado no chão, atrapalhando o trânsito. Teve infância. Isso ele teve. Tudo bem que sem nada demais, mas a sua mãe o levava ao circo todos os anos, só parou depois que seu novo marido a proibiu de sair de casa. Ainda menino, quando assistia às propagandas, entendia que ou você tem, ou você não é nada. Sabia que era melhor viver pouco como alguém do que morrer velho como ninguém. Pesado, né, gente? E, por último aqui, era da seguinte opinião. Nunca iria num programa de auditório se humilhar perante milhões de brasileiros, se equilibrando numa tábua
para ganhar o suficiente para cobrir as dívidas. Isso ele nunca faria. Um homem de verdade não pode ser medido por isso. Né, Luciano? Ele ganhou logo cedo um kit pobreza, mas sempre pensou que, apesar de morar perto do lixo, não fazia parte dele. Não era lixo. A hora estava se aproximando, tinha um braço ali vacilando. Se perguntava como alguém pode usar no braço algo que dá para comprar várias casas na sua quebrada. Tantas pessoas que conheceu que trabalharam a vida inteira sendo babá de meninos mimados, tipo Luciano, fazendo a comida deles, cuidando da sua segurança e limpeza deles e no final ficaram velhas, morreram e nunca puderam fazer o mesmo pelos seus filhos. Estava decidido, iria vender o relógio e ficaria de boa talvez por alguns meses. O cara para quem venderia poderia usar o relógio e se sentir como o apresentador feliz que sempre está cercado de mulheres seminuas em seu programa. Se o assalto não desse certo, talvez cadeira de rodas, prisão ou caixão. Não teria como recorrer ao seguro, nem teria segunda chance, como o Luciano. O Correria decidiu agir. Passou, parou, intimou, levou. No final das contas, todos saíram ganhando. O assaltado ficou com o que tinha de mais valioso, que é a sua vida. E o Correria ficou com o relógio. Não vejo motivos para reclamação. Afinal, no mundo indefensável, até que o rolo foi justo para ambas as partes. Então, olha que interessante. Olha essa patada, olha essa jantada que o Ferrez dá no Luciano. Porque o Ferrez está mostrando o outro lado da desigualdade social, o outro lado de uma mesma sociedade vivenciada pelo Ferrez e vivenciada pelo Luciano. Só que como os dois têm experiências de vidas diferentes, eles vão olhar o mesmo assalto, a mesma situação, de maneiras diferentes. Tudo bem? Então, beleza. Olha aqui, só para a gente fazer mais essa ilustração só mais uma vez. Nova pesquisa do IBGE mostra abismo entre pobres e ricos. Júnior, hoje jantaremos fora. Então, rico, né? E Juca, vai lá fora e vê se consegue algo para jantar. Que é o quê? Pedir dinheiro no farol. Complicado isso. Complicada essa situação. Então, vamos só terminar com essa frase, esse vídeo, essa aula de hoje. Uma vez que só é possível observar os indivíduos, ou a ação consciente deles, tudo bem? Weber elege como objeto de estudo da sociologia o sentido da ação social. Então, olha que interessante, e isso é uma coisa que vale a pena vocês anotarem. Se, para Durkheim, o objeto do estudo da sociologia é o fato social, e vocês precisam lembrar o que é fato social, para Weber, o objeto da sociologia não é o fato social, é a ação social. O fato social está fora do indivíduo. Lembra que eu falei que ele é exterior ao indivíduo? Já para Weber, a ação social ela parte de dentro do indivíduo, porque quem é que dá sentido para a ação social? É o próprio indivíduo. E Weber vai falar, eu só posso analisar a sociedade se eu achar a racionalidade da ação dos indivíduos. Tudo bem? Eu só posso analisar o assalto se eu conseguir entender por que que o assaltado foi assaltado e por que o assaltante assaltou. E porque quem viu não fez nada também. Tudo isso, todas essas ações diferentes têm um sentido. E só se eu compreender esse sentido, eu consigo compreender a sociedade. Tudo bem, gente? Então, desse jeito, não é difícil a gente entender essa matéria. Eu quero que vocês entendam essa parte por essa semana, tá? Porque aí na semana que vem eu vou começar a falar sobre os sentidos das ações. Ação social, racional, com relação a fins, com relação a valores. Todas essas ações estão no livro de vocês. Dá uma olhada, dá uma lida, porque aí na aula que vem eu vou falar sobre isso e vocês já vão saber mais ou menos como funciona, certo? Então fica desse jeito aí, dá uma bela estudada, não vou passar exercício e até semana que vem. Tchau para vocês.